Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Machado, professor de Química aqui do Mates e Pré-Vestibular. E vamos à nossa terceira aula dessa revisão FAMEMA-FAMERP 2024-2025. Terceira aula com um tema bastante simples, mas extremamente recorrente nessas duas provas. Tema de tópicos introdutórios em Química Orgânica, ok? Então estou compartilhando a minha tela aqui com vocês. Se você está gostando da nossa revisão, se você já vai acompanhar mais uma das nossas aulas, curte aqui esse vídeo, comenta ele, compartilha esse vídeo, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber sempre as notificações do conteúdo aqui publicado pelos professores do Mates e pré-vestibular. Então, vem comigo aqui, minha tela já está preparada, eu vou ficar aqui no cantinho. Agora o foco principal é a química. Nessa terceira aula de introdução à química orgânica. Vamos lá? Há vários tópicos introdutórios para a gente discutir em química orgânica. Se você fez já o ensino médio ou o curso pré-vestibular, você deve se lembrar que o seu professor ficou aulas e aulas discutindo química orgânica, ou pelo menos eu com as minhas turmas fico. Mas a química orgânica ou a química dos compostos à base de carbono, ela vai ter alguns fundamentos principais. O primeiro deles, publicado em 1859 por Friedrich Kekulé e Archibald Cooper, na Doutrina Estrutural, vai propor que o carbono é tetravalente. O que significa isso? Significa que o carbono faz quatro ligações covalentes para ficar estável, ok? Segundo o princípio da química orgânica, as quatro valências desse carbono são equivalentes, ok? Então ele faz quatro ligações e essas quatro valências dele são equivalentes, elas são idênticas, ok? O que vai ser justificado depois pelo modelo de hibridização, tá? E por fim, os átomos de carbono formam cadeias, isso é uma característica típica dos átomos de carbono, tá? Alguns outros elementos da mesma família também podem formar cadeias, mas com a quantidade de compostos distintos, somente o carbono, tá? Então o carbono forma cadeias, ou seja, ele forma sequências de átomos de carbonos ligados entre si, certo? Tudo isso somado ao trabalho de 1874 do Van Toff e Lebel, que vão propor a estrutura tetraédrica do átomo de carbono, quando ele faz quatro ligações covalentes, como você pode ver aqui nessa representação ilustrativa do metano. Tudo isso vai compor os pilares ou os fundamentos da química orgânica, ok? E aí, para a gente entrar de fato nas discussões envolvendo moléculas orgânicas e suas classificações, o objetivo dessa aula é retomar as sistemáticas da química orgânica, alguns conceitos de ligação covalente que são fundamentais, ok? Ligação covalente é um dos temas mais cobrados no vestibular da FAMEM e da FAMERP? Não. Mas existem alguns conceitos de ligação covalente que são fundamentais para você acompanhar esses princípios básicos de química orgânica. O primeiro deles é a quantidade de ligações que um elemento faz para ficar estável. O elemento hidrogênio, ele estabelece uma ligação covalente para ficar estável. O elemento oxigênio, ele estabelece duas ligações covalentes para ficar estável, podendo estabelecê-las como duas ligações simples, como eu mostro aqui para você, ou uma ligação covalente dupla, ok? O nitrogênio, para ficar estável, ele estabelece três ligações covalentes. Três ligações covalentes simples, ou uma ligação covalente dupla e uma simples, ou ainda uma ligação covalente do tipo tripla, ok? Edu, eu não me lembro o que é uma dupla, o que é uma tripla. Isso não é dos conteúdos mais cobrados, por isso que não faz parte da nossa revisão para a FAMEM e para a FAMERP. Mas esse é um dos tópicos que você discute nos cursos do Mates e pré-vestibular, nas aulas de ligação covalente, dos nossos cursos extensivos e de revisão, ok? Aproveitando para lembrar que as matrículas para as turmas 2025 estão abertas, então se você está fazendo as provas da FAMEM e da FAMERP como treineiro,
já fica ligado aí, as matrículas para as nossas turmas estão abertas e o nosso programa de bolsas também. Se inscreve lá no nosso site, tá bom? Segundo conjunto de preceitos que você precisa necessariamente se lembrar é das ligações do carbono. Então o carbono faz 4 ligações. Essas 4 ligações podem ser simples, e quando ele faz 4 ligações simples, a geometria em torno desse carbono é uma geometria tetraédrica, e a hibridização desse carbono é sp3. Agora, quando dessas 4 ligações ele as organiza em 2 ligações simples e uma ligação dupla, a geometria que os ligantes se distribuem em torno dele é uma geometria trigonal planar, e a hibridização associada a esse carbono, hibridização sp2. Quando ele faz uma ligação covalente tripla e uma simples, ou 2 ligações covalentes duplas, a geometria dos ligantes em torno desse carbono é linear e a hibridização associada a ele é sp. Mais um tópico, geometria molecular e hibridização, que é discutido nos nossos cursos extensivos e não faz parte dessa revisão, ok? Porque essencialmente esses conteúdos não são pedidos com frequência na FAMEM e na FAMERP. Então, dados esses contextos, dado esse início aí desses conceitos introdutórios, vamos ao primeiro tópico que é recorrente na prova da FAMEMA e da FAMERP. Você vai encontrar sempre um itemzinho A de uma das suas questões te perguntando sobre classificação de átomos de carbono. Então, um átomo de carbono ele pode ser classificado como primário, secundário, terciário ou quaternário, a depender do número de ligações que ele faz com outros átomos de carbono. Percebe que eu não falei o número de ligações que ele faz, porque todo carbono faz 4 ligações, todo carbono é tetravalente. Eu estou falando sobre o número de ligações que ele faz com outros átomos de carbono. De modo que eu vou chamar de carbono primário um carbono ligado a um único átomo de carbono. Eu vou chamar de carbono secundário um carbono que está ligado a 2 outros carbonos. Eu vou chamar de carbono terciário um carbono que está ligado a 3 outros átomos de carbono. E você já imagina que um carbono quaternário seja aquele que está ligado a 5 outros átomos de carbono, certo? Errado, a 4 outros átomos de carbono, tá? Só para ver se você não estava em modo automático aí, ok? Como é que eu uso esse conceito? Olha essa molécula, por exemplo. Este carbono aqui é um carbono primário. Por quê? Porque das suas 4 ligações, olha lá, ele faz 3 com hidrogênio e ele faz uma com outro átomo de carbono. Então esse carbono é um carbono primário. Assim como esse aqui, ó. Este carbono também é um carbono primário, porque ele faz 3 ligações com hidrogênio e uma ligação com outro carbono. Assim como este carbono aqui também é um carbono primário. E este carbono aqui também é um carbono primário, certo? Agora, quando eu olho para esse átomo de carbono aqui, ele é um carbono terciário. E aí toma cuidado. Ah, mas ele não faz 4 ligações com carbonos? Ele faz. Mas a classificação não é sobre o número de ligações que ele faz, é sobre quantos átomos de carbono estão ligados a ele. Então aqui ele faz uma dupla com esse carbono, de fato faz, mas ele está ligado a 3 carbonos diferentes. Este aqui e este aqui. Tudo bem? O que torna ele um carbono terciário, assim como esse, que também é um carbono terciário, ok? Porque está ligado a 3 carbonos diferentes. E os outros carbonos da minha molécula, só para a gente praticar esse conceito, olha lá, carbono secundário, porque está ligado a 2 outros átomos de carbono, e carbono secundário, porque está ligado a 2 outros átomos de carbono. Ah, Edu, isso é muito simples, isso eu lembro. Menino, você está no YouTube, então pula uns minutinhos aí que eu já vou chegar num conceito que você não lembra. Agora, se você quer ver como aplica esse conceito, vem comigo aqui para essa questão da FAMEMA 2024, fresquíssima. Olha lá, o ácido levulínico obtido a partir da celulose
tem diversas aplicações industriais, como precursor de solventes orgânicos, pesticidas, polímeros e insumos para a indústria farmacêutica. A figura apresenta a fórmula estrutural desse ácido e a fórmula estrutural de um dos seus derivados, que é o ácido beta-acetilacrílico. E o item A, perceba, muito simples, muito direto, elementar. Quantos átomos de carbono primário estão presentes na molécula de ácido levulínico? Ácido levulínico, você lembra que cada vértice representa um carbono, certo? Se você não lembra disso, fica aí que eu já te lembro como é que monta essas estruturas. Este carbono está ligado a um outro carbono só, então ele é primário. Esse carbono aqui, perceba, ele está ligado só nesse daqui, ó. Esse carbono aqui, ele está ligado só nesse daqui. Então ele é primário também. Esse carbono está ligado em dois outros, então ele é secundário. Esse aqui está ligado em dois outros, então ele é secundário. E esse aqui também está ligado em dois outros, então ele é secundário. Quantos átomos de carbono primário estão presentes na molécula? 2 carbonos primários. Acabou. Passa para o item B, ok? Nossa, sempre aparece itens assim? Sempre aparece itens assim. Mas se você assistiu a nossa aula anterior de titulação, você sabe por que aparece um item assim na FAMEMA, né? Porque você vai gastar o dobro do tempo para fazer o item de titulação, ok? Então, nesse tipo de questão, pessoal, muito rápido, sem enrolar, resposta direta. Vamos mais um pouquinho, então? Vira aí a página do seu material, o material que está disponível lá na nuvem para você e você acessa pelo nosso Instagram. Uma particularidade fundamental da química orgânica é a representação das moléculas nos seus diferentes tipos de fórmula. Então eu posso representar uma molécula orgânica pela sua fórmula estrutural convencional, aquela que você usa lá na inorgânica. Só que eu posso ainda ou usar ela dessa maneira, representando todas as ligações, ou eu posso omitir as ligações com o hidrogênio, já que o hidrogênio faz uma ligação só. Quando eu escrevo H3C do lado do carbono, então H3 do lado do carbono, o que eu estou dizendo? Cada hidrogênio desse está fazendo uma ligação com carbono. Lembra disso? Muito bem. Da mesma maneira, eu escrevi OH. Isso significa que o hidrogênio está fazendo uma ligação com o oxigênio. Então, exercício te pediu a fórmula estrutural, você pode representar todas as ligações ou você pode omitir as ligações com o hidrogênio, só com o hidrogênio, ok? Eu não posso omitir todas as outras? Pode, mas aí você não está dando a fórmula estrutural, você está dando essa segunda fórmula aqui, que a gente vai chamar de fórmula condensada. A fórmula condensada, ela nada mais é do que a representação dos átomos na ordem em que eles estão na molécula, só que sem mostrar nenhuma ligação covalente, omitindo todas as ligações covalentes dessa molécula. E aí você vai falar, como é que eu sei qual é a ligação covalente? Como é que eu leio essa fórmula? Vamos treinar a leitura dessa fórmula? Costuma cair? Não, não costuma cair muito, tá? Mas algumas sacadas dessa fórmula te ajudam a ganhar tempo em algumas questões. Como é que eu leio isso aqui? Como é que eu monto essa estrutura? Como é que eu sei quais são as ligações? Imagina que o exercício te falou quantas ligações duplas existe nessa molécula da letra A. Começa da esquerda para a direita. Primeiro carbono, olha lá. O que tem do lado dele? Do lado dele tem H3, então eu já sei que esses 3 hidrogênios vão estar ligados nesse carbono. Agora ele vai estar é uma cadeia carbônica, certo? Ele vai estar ligado no próximo carbono. Próximo carbono, vai lendo da esquerda para a direita, esse daqui, que é um CH2.
que significa tem 2 Hs ligados nele. Vai lendo da esquerda para a direita. O que vem depois? Ah, o COOH. Não. Olha só isso aqui. Destaca aí. Esse 2, ele multiplica o CH2. Então eu estou dizendo que esse carbono com 2 Hs ligado nele vai se repetir. E só depois eu vou para o próximo carbono, COOH. Como é que eu monto COOH? Bom, você pode testar várias formas. Olha lá, COOH. Mas o seu carbono está com 2 ligações a menos. Eu posso colocar COOH assim. Nossa, aí o carbono começou a fazer 5 ligações, o oxigênio 3, uma loucura, né? Só existe uma forma de você montar essa estrutura, só uma. Quando eu coloco uma dupla ligação aqui e uma ligação simples com o oxigênio e depois o hidrogênio ligado nele, ok? Ah, mas como é que eu vou lembrar? Como é que eu vou saber isso? Tentativa e erro, considerando o número de ligações que cada átomo faz. Mas você, com a experiência de vestibulando, você vai bater o olho no COOH e falar, nossa, COOH é esse grupo C-O com OH ligado por ligação simples, que daqui a pouco a gente vai lembrar que se chama ácido carboxílico, ok? Olha mais um aqui, só para a gente ver se a gente entendeu. CH3, eu tenho um carbono, 3 Hs ligados nele. CH2 é o meu próximo átomo, então passa para o próximo carbono e aí é 2 Hs ligado nele. E o próximo? O próximo é CH. O próximo é esse cara aqui, ó. Deixa eu mudar a cor para ficar bem intuitivo. O próximo é esse cara aqui. Mas ele só tem um H. E depois dele vem outro cara que só tem um H também. O que eu vou concluir? Se esses dois estão ligados um do lado do outro, tá faltando uma ligação nesse, tá faltando uma ligação nesse, é o jeito da minha fórmula condensada me dizer que eu tenho uma ligação dupla, ok? Então aqui existe uma ligação dupla entre esses dois carbonos, porque um é CH, o outro é CH, vai ficar faltando uma ligação entre eles, certo? Depois, vamos mais um. Agora eu tenho um COH. Como é que eu monto esse COH? Ah, é um OH. Aí você já vai lembrar lá. Ah, é uma hidroxila. É um álcool. Não é um álcool. Veja que se você montar assim, o carbono vai ficar com uma ligação a menos. 2 ligações a menos, no caso. Qual é o único jeito de eu montar esse COH e não faltar ligação? É se você colocar dupla O, OH. Dupla O e o H. Ok? Assim. Então, nem toda representação OH, toma cuidado com isso, quando a gente está falando de fórmula condensada, nem toda representação é um álcool. Pode ser que o OH esteja representando outra coisa. Normalmente ele é escrito como HO para te ajudar, ok? Tudo bem? Essa é a fórmula condensada. Agora, a fórmula que você mais vai usar em química orgânica, sem dúvidas, é a fórmula em bastão. A fórmula em bastão, ela também é uma fórmula estrutural. Então, quando o exercício te pede fórmula estrutural, ele está falando ou daquela convencional ou de bastão, ok? E aí, apenas relembrando, cada vértice dessa fórmula representa um carbono com a sua valência completa por hidrogênios e cada traço mostra uma ligação covalente, ok? Então, olha lá, eu tenho carbono 1, carbono 2, vou chamar assim, tá?
carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8 e carbono 9. Então eu vou ter uma sequência de 9 carbonos para eu desenhar, tá? O 1 está ligado no 2 por ligação simples. Como é que eu desenho isso? O 1 ligado no 2 por ligação simples. O 2 ele está ligado no 3 por ligação dupla. Então eu vou desenhar 2 tracinhos. Só que no 2 também tem esse carbono aqui. Então eu vou falar que tem mais uma ligação para cá, com outro carbono, ok? E aí estamos no carbono 3. Olha lá, o carbono 3, ele está ligado no carbono 4. Esse carbono 3, ele vai ligar no 4. E o 4 vai ligar no 5. E o 5 vai ligar no 6. O 6, ele está ligado nesse CH3 que está aqui embaixo, tá? Ah, Edu, mas você desenhou para cima. Tanto faz. O importante é você estar ligado no mesmo número de átomos. E o 6, ele está fazendo dupla ligação com o carbono 7, tá? Vamos numerar para você não se perder, se é que você já não se perdeu. 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e olha lá, estou no 7, ok? O carbono 7, ele faz uma ligação simples com o carbono 8. E o 8 faz uma ligação simples com o 9, ok? Então, essa é a fórmula estrutural em bastão associada a essa fórmula estrutural convencional. Deixa os números, nem pensar. Se você deixar os números, é capaz de você perder ponto por formalismo. Então, não deixa os números, ok? Agora vamos fazer o processo inverso? Edu, mas isso eu já lembro. Mais uma vez, avança um pouquinho para frente que você já vai chegar na revisão com exercícios, tá? Vamos fazer a leitura disso aqui agora? Eu vou chamar de carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. E aqui eu tenho uma dica preciosíssima para você. Marque esses carbonos. Por quê? Porque se você perder um carbono na conta, esquece. Você já perdeu aquele item, ok? Não tem como eu te dar meio certo na estrutura. Então, vai contar carbonos, conta eles marcando, vai numerando, vai dando nome para esses carbonos, tá? Nome, estou dizendo número, tá? Não vai chamar o carbono, ficar inventando um nome para cada carbono que você não termina a prova, ok? Olha lá, carbono 1, ele está ligado por uma ligação simples com o carbono 2. Ele está ligado com uma ligação simples com o carbono 3. Ele está ligado com uma ligação dupla com o carbono 4, que está ligado com uma ligação simples com o carbono 5, que está ligado com uma ligação simples também com o carbono 6, que está ligado por uma ligação simples com SH. Ok? Montou a estrutura. Agora, lembra que cada vértice representa um carbono com hidrogênios. Vamos completar com os hidrogênios. O carbono faz 4 ligações. Então aqui no carbono 1 está desenhada uma ligação com esse outro carbono. Portanto, está faltando 3 hidrogênios aqui para completar 4. Mais uma vez, Edu, como é que eu sei que são 3? Você tem que chegar em 4 ligações. Porque o carbono é tetravalente. Você tem que chegar em 4 ligações. Só tinha uma desenhada aqui para o carbono 1. Significa que tem 3 hidrogênios nessa posição. Agora, olha o carbono 2. O carbono 2, ele já está com 1, 2, a dupla aqui, né? 3, 4 ligações desenhadas. Então não tem hidrogênio no carbono 2, certo? Agora o carbono 3, ele está com uma única ligação desenhada aqui com o 2. Significa que ele tem 3 hidrogênios nessa posição, ok? Sempre para dar 4. O carbono 4 está fazendo 4 ligações já, então ele não tem hidrogênios aqui nessa posição. Agora, olha o carbono 5. O carbono 5 está fazendo uma ligação só com o carbono 4. Significa que nessa posição tem mais 3 hidrogênios para dar 4 ligações.
Agora, o carbono 6, ele faz duas ligações, uma com SH e uma com o C. 4. Então, o que significa? Que está faltando 2 hidrogênios aqui nessa posição. Ok? Deixa eu apagar esses numerinhos. Os numerinhos eram só para te ajudar. Ok? Visualizou com os numerinhos? Você não vai escrever eles na sua prova. Ok? Você não vai escrever esses números na sua prova. Beleza? Lembrou como é que faz isso? Ou revisou como é que faz isso? Muito bem. O vestibular costuma te pedir para você fornecer a fórmula molecular da sua molécula orgânica. O que era a fórmula molecular? Aquela que expressa a quantidade de átomos de cada elemento que estão presentes na estrutura, ok? A sequência recomendada é essa sequência Chomps aqui. Mas o vestibular não vai te dar zero, tá? Não vai anular a sua questão se você errar a ordem dos elementos, até porque isso é uma recomendação, tá? Não é uma regra formal. Colocar o carbono primeiro, depois o hidrogênio, depois o oxigênio, o nitrogênio, fósforo, enxofre e aí outros elementos. Então, como é que eu acho a fórmula molecular desse composto aqui? Olha só. Fórmula molecular é aquela em que eu represento só os elementos, certo? Então eu tenho que achar quantos átomos de cada elemento eu tenho constituindo essa molécula. A gente vai começar pelo carbono porque é o mais fácil. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, 7 carbonos, 8 carbonos, 9 carbonos, 10 carbonos. Então esse composto é um C10. Hidrogênio é o mais difícil, deixa para o final. E ele tem um oxigênio só. Agora vamos para os hidrogênios. Aqui eu tenho uma ligação desenhada, essa daqui. Significa que tem 3 hidrogênios nessa posição, porque tem que dar 4 ligações. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações desenhadas, o que significa que tem 0 hidrogênios nessa posição. Aqui eu tenho uma ligação desenhada, então tem 3 hidrogênios nessa posição. Aqui eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3 ligações desenhadas. Então isso significa que tem um hidrogêniozinho omitido aqui nessa posição, porque o carbono sempre faz 4 ligações. Então tudo que não está desenhado é hidrogênio que está omitido na fórmula, certo? Aqui, 2 ligações desenhadas, então tem 2 hidrogênios nessa posição. Aqui tem 2 ligações desenhadas, então tem 2 hidrogênios nessa posição. Aqui eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4 ligações desenhadas, então tem 0 hidrogênios nessa posição. Aqui eu tenho uma ligação desenhada, tem 3 hidrogênios nessa posição. Aqui eu tenho 3 ligações desenhadas, olha lá, uma dupla e uma simples, então tem um hidrogênio aqui, que é o que falta para dar 4. E aqui eu tenho 2 ligações desenhadas, então eu tenho 2 hidrogênios nessa posição. Mais esse hidrogênio aqui que estava desenhado ao lado do oxigênio, beleza? Vamos somar tudo isso? 3, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16. Opa, eu contei o zero aqui. Perdão. Estamos em 15, 16, 18. Ok? C10H18O. Essa é a fórmula molecular. Beleza? Isso aqui cai, putz, cara, isso aqui cai bastante. Vamos ver como? Olha lá. Antes da gente ver como, só mais um comentário sobre essas fórmulas. Cuidado com a representação de ligação tripla. Ligação tripla tem um ângulo de 180 graus. Então, no geral, a gente não mostra ela curvada que nem essa daqui. Tá? A gente mostra ela reta. Então, isso aqui é um carbono, isso aqui é outro carbono. Cuidado com a representação de ligações triplas, beleza? E cuidado também com a representação dos biciclos, tá? Aqui eu tenho carbono, 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 mas essa estrutura é tridimensional. Então, essa ligação aqui
ela está passando na frente dessa daqui. Aqui, nesta posição, portanto, não tem carbono. Embora seja um encontro de duas retas, não tem carbono, porque é só uma representação tridimensional. Beleza? Dito isso, olha como a FAMEMA, em 2017, cobrou esse conceito, tá? A fórmula representa a estrutura da leucina, um dos aminoácidos formadores de proteínas no organismo humano. Deu o número de átomos de carbono e de hidrogênio presente nessa molécula. Bom, cada vértice representa um carbono. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então eu tenho 6 átomos de carbono. E quantos hidrogênios? Aqui tem uma ligação desenhada, então tem 3 hidrogênios. Aqui tem 3 ligações desenhadas, tem um hidrogênio. Aqui tem uma ligação desenhada, 3 hidrogênios. Aqui tem 2 ligações desenhadas, 2 hidrogênios. Aqui tem 3 ligações desenhadas, aqui eu tenho um hidrogênio. Cuidado para não esquecer que aqui tem 2 Hs e aqui tem 4 ligações desenhadas, nenhum hidrogênio. E aqui eu tenho mais um hidrogênio. Então eu tenho 1, 3, 4, 6, 7, 10, 13 átomos de hidrogênio. Ok? Nossa, só isso? Sim. Cara, você não pode perder os pontos das questões de princípios de orgânica, tá? Na fórmula da leucina, indique o carbono assimétrico e o carbono terciário. Carbono assimétrico não é um conceito dessa aula, é um conceito da isomeria, mas basicamente carbono assimétrico, o jeito mais preciso de falar do tal do carbono quiral, ok? Esse carbono assimétrico é aquele que faz 4 ligações com ligantes diferentes, com ligantes distintos, tá? Quem é esse carbono assimétrico? O carbono assimétrico dessa molécula é esse aqui, ó. É esse aqui, tá? Ele está ligado a esse grupo COOH, um ligante diferente. Ele está ligado a NH2, dois ligantes diferentes. Ele está ligado a tudo isso daqui, 3 ligantes diferentes. E ele tem um hidrogêniozinho omitido aqui, 4 ligantes diferentes. Ok? Então esse carbono é o carbono assimétrico. E agora o meu exercício está me pedindo o carbono terciário, aquele que se liga a 3 outros carbonos. Carbono terciário tá aqui. Esse aqui é o carbono terciário. Ok? Ele está ligado a esse carbono, ele está ligado a esse carbono e ele está ligado a este outro carbono aqui. Tá? Então, carbono assimétrico e carbono terciário identificados. Só isso, olha, item A e B, era só isso. Eu resolvi uma questão da FAMEMA em 3 minutinhos. Sim, fica tranquilo. Deve ter tido uma de estequiometria que você vai gastar 15 para fazer, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Agora, como é que isso apareceu na FAMERP? FAMERP 2020 traz uma questão que cobra de um jeito interessante, também muito simples, tá? Mas cobra de um jeito interessante a leitura da fórmula. Ao invés de te pedir a fórmula molecular, ela vai te pedir a massa molar da substância. Massa molar, você sabe que você tem que encontrar ela somando as massas de cada um dos átomos da tabela periódica, e para isso você precisa saber quantos átomos de cada elemento você tem. Então é um jeito dela te pedir
a fórmula molecular, ok? Olha só. Vamos contar átomos então. Eu tenho um carbono, dois carbonos, três carbonos. Cuidado para não contar esse aqui. Isso aqui é um oxigênio. Então eu tenho três carbonos. Quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho três hidrogênios aqui. Aqui tem três ligações desenhadas, então nessa posição tem um hidrogênio omitido. Aqui tem duas ligações desenhadas, então nessa posição tem dois hidrogênios omitidos. E aqui um oxigênio, então dois hidrogênios mais um hidrogênio mais três hidrogênios vai me dar seis hidrogênios e um oxigênio. Então eu tenho que achar a massa molar de C3H6O. Vamos na tabela periódica? A massa molar vai ser 3 vezes a massa do carbono mais 6 vezes a massa do H mais a massa do oxigênio. Massa molar é 3 vezes 12, que é a do carbono. Preciso decorar? Não, nem pensar. 6 vezes 1, que é a do hidrogênio, e 16, que é a massa do oxigênio. Somando tudo isso, 3 vezes 12, 36, mais 6, mais 16. A massa molar é 58 gramas por mol. 58 gramas por mol, alternativa E de escola. Tudo bem? Maravilha, então. Viu como cai? Viu como é simples, mas a VUNESP sempre dá um jeito de cobrar um conceito de uma maneira inteligente? Questão interessante, ok? Então, esses são os primeiros princípios de química orgânica que você precisa lembrar. Agora, vamos para a parte 2 da nossa aula para a gente ver as funções orgânicas, relembrar os principais grupos funcionais e como esses grupos funcionais podem aparecer aí na sua prova da FAMEMA e da FAMERP. Vamos então para a segunda parte, vira aí a página do seu material. Para você que está no YouTube, deixa rolar o próximo vídeo e vem comigo.